Abram comigo o Salmo de número 34. E a partir de agora, então, eu quero pensar no Salmo 34 com vocês. Você que está em casa, quiser abrir a Bíblia também, no Salmo de número 34. Como nós não vamos fazer a leitura, são 22 versículos, eu queria destacar inicialmente, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu queria destacar a expressão Senhor. Observe o versículo de número 1. Tem Senhor? Versículo 2 tem? 3 tem? 4 tem? 6. No 7 tem? No 8 tem? No 9. E no 10. E no 11. E no 15. No 16 tem? 17. 18. 19. 22. São 16 vezes em 22 versículos. São 16 vezes a palavra Senhor. Davi, o escritor deste salmo, está tributando ao Senhor um reconhecimento de que ele deve totalmente a sua vida e os seus feitos ao Senhor. Ele atribui esse momento da sua vida ao Senhor. Davi ainda não está reinando. Ele já tinha sido ungido rei, ele já tinha vencido o gigante Golias, mas nesse momento em que ele escreve o Salmo 34, Davi está fugindo de Saul. Houve uma canção em Israel dizendo que Saul matava 1000, mas Davi matava milhares, 10.000. E essa canção contribuiu para que uma inveja, um ódio mortal nascesse, brotasse no coração de Saul. E agora o sogro de Davi, Saul, está perseguindo Davi terrivelmente. E as coisas estão apertando de tal maneira que Davi vai cair nas mãos, sabe de quem? Ele vai cair nas mãos dos filisteus. Ele vai parar diante do rei Aques. E ele tem uma ideia absurda. Ele, para não morrer, se faz de louco. Ele literalmente começa a se fazer de louco. Ele começa a babar, ele começa a ter atitudes de uma pessoa doida. E o rei vai dizer, sem reconhecer Davi, eles não reconheceram Davi, e ele vai dizer, ei, já não tem louco que chega aqui na Filístia? Vocês tinham que me trazer mais um louco? Já não tem louco suficiente perante mim? E ele manda que mandem embora Davi. E com essa atitude de Davi, ele volta para sua casa. Nesse momento ele está morando numa caverna, é chamado de Caverna de Adulão. E nessa caverna ele vai escrever o Salmo 34. Então ele tinha escapado das mãos de Saul já, a perseguição de Saul é terrível, ele colocou todo o exército a perseguir Davi, e ele agora passa por essa situação terrível. Vocês sabem que se ajuntaram a Davi, quem? Angustiado de espíritos, devedores que não conseguiam pagar suas contas e fugiam para não serem mortos, né? Homens endividados, homens angustiados de espírito, e eu imagino que até uns piradinhos também, foram os que se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão. E ele agora então vai fazer o quê? Ele vai fazer uma celebração ao Senhor, porque ele vai reconhecer que se não fosse o Senhor, ele estaria morto há muito tempo. Já estaria morto lá na sua adolescência, quando ele foi enfrentar lá o gigante, foi enfrentar o urso, foi enfrentar o leão. Ele já estaria morto há muito tempo.
O livro de Salmos é o inário do povo de Israel. Nesses cânticos que nós encontramos no livro de Salmos, a gente tem muitas orientações para a família. E quando nós encontramos a família no livro de Salmos, por exemplo, o Salmo 128, aquele que é tradicional, que a gente sempre lê, e quase que eu li hoje também, nós observamos que, pelo fato do livro de Salmos ser o inário de Israel, e a gente encontrar tantos textos apropriados para a família no livro de Salmos, a gente pode concluir que Deus, quando pensa na família, Ele fica muito feliz, porque a gente canta porque está feliz, a gente canta porque está alegre, a gente tem prazer de cantar. E por causa disso fica fácil concluir que quando Deus pensa na família, Ele se alegra, Ele tem prazer em abençoar a família. E no meio de tantas expressões Senhor aqui, eu quero então, junto com você, pensar algumas verdades sobre a família, baseadas no Salmo de número 34. E eu quero começar lembrando que o homem, o marido, para Deus, na hierarquia da família, ele exerce 3 funções. Ele exerce a função de sacerdote, ele exerce a função de profeta e ele exerce a função de liderança. Tá? Então a Bíblia chama o marido de cabeça, a Bíblia chama o marido de rei, a Bíblia chama o marido de sacerdote, a Bíblia chama o marido de profeta. E sob essa perspectiva eu queria que você entendesse que é responsabilidade maior do marido cumprir essas orientações que estão aqui no Salmo de número 34. Muito bem. Então, em primeiro lugar, glória a Deus, eu queria mostrar o sacerdote cuidando da adoração na família. O sacerdote cuidando da adoração na família. Querem ver? Olhe, por favor, para o versículo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 4. O sacerdote e a adoração. O homem tem que fazer a frente. O homem tem que convidar a família. Davi escreveu: louvarei ao Senhor. Quando? Em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Abençoada é a família que tem um marido, que tem um pai, que tem um líder feliz. E o líder feliz gosta de cantar. O líder feliz gosta de adorar. O líder feliz gosta de louvar ao Senhor. O líder que está dentro do projeto de Deus, ele reconhece que ele, no âmbito da família, no horizontal, ele é o Senhor, ele é o cabeça, ele é o pai, ele é o marido, ele é o homem, ele é o sacerdote. Mas que acima dele, na vertical, existe o Criador, aquele que o estabeleceu, aquele que o instituiu como cabeça. E a este Deus, Davi está escrevendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ei, mulher, o teu marido canta. Ei, mulher, o teu marido louva. Ei, filhinho, ei, filhinha, você vê o seu pai adorando e louvando o Senhor dentro de casa e dizendo: grande é o Senhor que fez os céus e a terra. Feliz é a mulher, feliz são as crianças, os filhos, que são criados num ambiente de louvor, um ambiente de gratidão. Versículo de número 3. Quando o pai faz isso, quando o marido faz isso,
o que ele sente vontade? De fazer o culto doméstico, sim ou não? Versículo 3. Olha só o que ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O que o sacerdote está fazendo, o marido, o pai está fazendo? Primeiro, ele está louvando a Deus sozinho. Porque você lembra de Josué? Primeiro ele disse: eu servirei ao Senhor. Eu darei ao Senhor toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Primeiro, Josué disse eu. Davi está dizendo: eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo o seu louvor estará na minha boca. Primeiro, o marido dá exemplo. Primeiro, o sacerdote dá exemplo. Depois de dar o exemplo, ele convida a esposa. Ele convida os filhos: venham louvar a Deus comigo. Venham celebrar o Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor. Juntos você pode louvar o Senhor. Feliz é a família que convida Deus para a celebração no lar, no culto doméstico, quando lá em casa a gente para todas as atividades e diz: agora nós vamos engrandecer o Senhor juntos, nós vamos louvar a Deus juntos, bendito seja o seu nome por essa verdade. Por quê? Porque a família precisa fazer o que Davi fez. Verso 4, o que Davi fez? Ele disse: busquei ao, muito bem. Ele está revelando a importância de reconhecer que ele precisa do Senhor. A sua casa precisa do Senhor. A sua vida como um todo precisa do Senhor. Então, ele busca ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diga depois de mim: louvarei ao Senhor. Engrandecerei ao Senhor junto com a minha família. Buscaremos ao Senhor. O sacerdote tem que ser o promotor, tem que ser o incentivador. É ele que tem que dirigir a sua família. E ele tem que se posicionar e dizer: o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. E na nossa casa nós vamos louvar para Ele, cantar para Ele, engrandecer o nome dEle e buscar a presença dEle, porque na minha casa Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Para que isso aconteça, vamos continuar no culto doméstico. Vamos lá para o versículo de número 11. Vamos continuar. O que o culto doméstico precisa ter, pastor? Precisa ter louvor, precisa ter glória a Deus e aleluia, precisa ter exaltação ao nome do Senhor, engrandecimento ao nome do Senhor, precisa ter oração, busca ao Senhor, e precisa ter, versículo 11, precisa ter palavra do Senhor. Olha o que Davi está escrevendo: vinde, meninos, vinde, crianças, vinde, família, vamos parar um pouquinho. Nós precisamos estudar sobre o Senhor. Então venham que eu vou ensinar princípios para vocês. Glória a Deus. E Davi podia ensinar? Ele tinha experiências com Deus? Sabe quem era Davi? Ninguém mais, em nenhum momento da história da humanidade, teve o título que Davi teve. Sabe qual é o título que Davi teve? Homem segundo o coração de Deus. Ele tinha experiência. Então ele chamava os seus: vinde, vamos aprender a palavra do Senhor. Eu vou ensinar para vocês uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter na sua vida. Versículo 11. Qual é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter na sua vida? Temor ao Senhor. Ei, não é ter medo de Deus,
é ter respeito por Deus, é reconhecer que Deus está nos céus, que Deus está no trono, que Deus fez os céus e a terra, que Deus tem todo o domínio e que nós somos criatura, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos falhos, mas existe um Deus nos céus. Canta o poeta que a letra do papel não pode descrever. É um Deus extraordinário. E a esse Deus a gente tem que temer, reconhecer que Ele existe, que Ele nos ama e que Ele tem princípios para nós obedecer. Sim ou não? E esses princípios precisam ser ensinados. E quem é que tem a maior responsabilidade de ensinar a família? Respondam, por favor, a escola secular, a creche, a babá, a televisão. Quem é que tem a maior... eu já sei. É a igreja. É a igreja que tem a maior responsabilidade através dos professores da escola bíblica Videira Frutífera. Sim ou não? Não. A maior responsabilidade da educação formativa e corretiva dos nossos filhos, a maior responsabilidade é da família. A maior responsabilidade é do homem, do marido. Ele pode até e deve fazer isso em parceria com a sua esposa. Ele pode, porque de forma geral, isso não é mais regra. Uma vez era regra, agora não é mais. Hoje as mulheres, o faraó existe hoje. E o que o faraó está fazendo hoje? As pessoas têm que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez. Então os homens já não conseguem mais dar conta do sustento da casa. Então as mulheres estão saindo ao mercado de trabalho para ajudar na economia doméstica. Mas o homem pode e deve compartilhar com a sua esposa a educação formativa e corretiva dos seus filhos, para que, através principalmente do ensino de que Deus existe e a Ele devemos temor, e a Ele devemos obediência aos seus princípios, assim fazendo, nós teremos uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e uma nação melhor. Se você crê assim, glorifique o nome do Senhor. Repito o que eu disse lá na introdução do culto, quando eu falei que a palavra pai em grego representa patri, e a palavra família em grego é a família patria. O que uma família precisa? Uma família precisa de um pai. O que uma nação precisa? O que uma pátria precisa? Uma pátria precisa de famílias sólidas, de famílias estruturadas, de famílias abençoadas, porque uma pátria sem família é uma bagunça. E quem é que sabe disso? E eu disse lá no começo, quem sabe disso é o diabo. Então o que o diabo está fazendo? Atacando a família na sua base, fazendo com que as pessoas se distanciem da palavra de Deus, se distanciem da presença de Deus, não temam ao Senhor e faça cada um do seu jeito. E aí o que a gente está vendo? A família sofrendo ataques terríveis. Quem está pagando um preço caro por isso? A nação. Porque famílias fracas, nação fraca, sociedade fraca. Então nós precisamos acreditar que nós não vamos dar lugar ao diabo dentro da nossa casa. A nossa família será uma bênção, a nossa família será forte, a nossa família vai ser usada por Deus para o bem da cidade, para o bem do estado, para o bem da nação. E se você crê nisso, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, 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 aleluia. Quais as principais necessidades da família? Por favor, olhemos para o versículo de número
4, a parte B agora. A parte A diz, busquei ao Senhor. A parte B diz o quê? O que a família precisa? A família precisa de respostas. E feliz é a família que responde aos seus filhos de acordo com a palavra. Viu? Nossos filhos, antes de ir para a escola secular, eles precisam aprender na escola sagrada, da Bíblia Sagrada. Porque eu disse de manhã e repito agora de noite, importa obedecer mais a quem? Importa obedecer mais a quem? A Deus. Importa obedecer a Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos e dar respostas que os nossos filhos precisam de acordo com a... Então como é que se educa filho? Se educa filho dizendo, a Bíblia diz. Meu filho, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, porque isso vai fazer com que você viva bem, seja bem-sucedido e viva longos anos sobre a terra. Okay? É um princípio, estou dando um, eu poderia falar de 100, 200, 300 princípios que existem na Bíblia. Mas feliz é a criança que quando vem com as indagações, e toda criança, ela vai ter indagações, né? A fase das perguntas, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E quando vem a adolescência, então, meu pai, aí vem, os questionamentos viram um turbilhão. E feliz é o pai e a mãe que pode sentar com seus filhos, suas filhas, e dizer, olha, meu filho, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, e se você obedecer os princípios da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa bem-aventurada, e tudo que você fizer vai dar certo. Glória a Deus, glória a Deus. O que a família precisa? Versículo 4. O que a família precisa? A família precisa de livramentos. E que momento para falar de medo? Que momento para falar de medo? Irmãos, está se instalando sobre a nossa nação uma pandemia, não é de Covid, é uma pandemia de medo. As pessoas estão com medo, medo de perder o emprego, medo de falir, medo de ficar contaminado, medo de morrer, medo de parar numa UTI. Há uma pandemia de medo instalado na nossa nação. E infelizmente, nós temos instituições que estão prestando serviço a favor do pânico, a favor do medo. Estão contribuindo para que esse medo alcance o maior número de pessoas possível. Mas eu quero louvar a Deus, porque nessa nação tem uma instituição que não tem medo. Tem uma instituição que tem temor a Deus. Temor a Deus. A gente teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E temendo a Deus, a gente não admite pânico, a gente não admite medo, a gente não admite a doutrina do cagaço. Porque é assim que vivem os cubanos, é assim que vivem os venezuelanos, é assim que vivem os chineses, e é assim que querem que os brasileiros vivam, mas isso não vai acontecer, porque há um povo que teme a Deus nesse país. Aleluia. Então o que Deus nos oferece? Ele nos oferece livramento. Quando? Quando a gente louva a Deus. Quando? Quando a gente engrandece o Senhor. Quando a gente exalta o seu nome. Quando a gente busca o Senhor, Ele nos responde e Ele nos livra dos nossos temores. Versículo 7. Aleluia, aleluia. Quem é que está acampado ao nosso redor?
o vírus da Covid? Não! O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Por quê? Porque a gente teme ao Senhor. E porque a gente teme ao Senhor, Ele nos livra. Aleluia, aleluia. Você pode louvar o Senhor? Versículo 19. Olha que importante. Não aceite uma mensagem que diga que crente não sofre. Viu? Essa mensagem, pare de sofrer, não nasceu na Bíblia. Isso é doutrina de homens. Pare de sofrer é doutrina de homens. E já está passando da cabeça do homem para a cabeça de Satanás. Porque Jesus nunca convidou ninguém para parar de sofrer. Seguir a Jesus implica em sofrimento e em aflições. Mas há uma promessa na Bíblia. E é nela que está fundamentada a nossa vida. Versículo 19. Quantas são as aflições do justo? Quantas são as aflições dos justos? Mas eu pergunto para vocês, de quantas aflições o Senhor nos livra? Podem ser quantas aflições forem, o Senhor vai nos livrar de todas. O Senhor vai nos livrar de todas. O Senhor vai nos livrar de todas. Pastor, espera aí. Então crente não vai ficar contaminado pela Covid, não pode morrer? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se o crente for contaminado e vier a óbito, o que acontece? Para nós, o viver é Cristo Senhor. E o morrer é lucro. Morrer é vantagem. Por quê? Porque a morte é uma porta que se abre para a vida eterna com Deus. É uma passagem que nos leva para os braços do Pai. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos temer o Senhor, vamos seguir as orientações, mas não vamos ser dominados pelo medo em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor nos livra das nossas aflições. Glória a Deus. Voltemos ao versículo 5. Glória a Deus. Enquanto nós não tirarmos os nossos olhos de Jesus, a gente terá uma vantagem. Enquanto a gente não tirar os nossos olhos do Senhor, a gente tem uma vantagem. Qual é a vantagem? De ser iluminado. E será que é bom andar na luz? É tudo de bom. Tudo de bom. O diabo governa pela ignorância, irmãos. Porque pela ignorância ele promove medo. Pela ignorância ele promove pânico. Pela ignorância, ele promove caos, ele promove baderna. Pela ignorância, ele promove anarquia. O que diz a nossa bandeira? Ordem e progresso. Tudo que o diabo não quer. Agora, se nós aceitar, olhar para o Senhor, olhar para a palavra do Senhor, se prostrar ao nosso Deus, Ele vai nos iluminar, Ele vai iluminar o nosso caminho, e nós não vamos aceitar outra coisa senão a luz de Deus, porque Deus é luz, Deus é luz, e quem ama a Deus anda na luz. Disse Jesus, João 8,12, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse, vós sois a luz do mundo. Quem é luz aí pode glorificar o Senhor? Pode glorificar o Senhor? Então quem é luz foca na morte ou na cura? Quem é luz foca na morte ou na cura? Quem é luz foca na cura. Lamentamos as mortes. O Rio Grande do Sul, até ontem, estava lá em 265 mortes. Lamentável, oremos por essas famílias. Mas ei, 75% dos gaúchos já estão recuperados da Covid. Destes 75, mais 22% já estão escapando, já estão indo para a cura. Sabe quantos gaúchos têm experimentado a morte? 2,5%. 2,5%. Seria bom que fosse zero? Claro. Claro que seria.
Mas Satanás queria que fosse 15%, 30%. Sabe o que foi dito no Brasil? Vai morrer 1 milhão de brasileiros. Para provocar o quê? Medo, pânico, desespero. Meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, junho é o mês da virada. Junho é o mês da virada. O gráfico vai começar a descer. Em nome de Jesus, a bênção de Deus virá e nossa nação voltará ao trilho. A nossa nação vai voltar ao trilho. Por quê? Porque Deus é bom. Ele é o Senhor e nós estamos clamando. Você está clamando? Clamando com fé? Então vamos crer que Deus vai restaurar a nossa nação. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 6. O que a gente encontra em Deus? Versículo 6. Clamou este pobre. E quando nós clamamos com coração sincero, quebrantado, número 1, o Senhor nos... E o que Ele fez? Ele nos salva das nossas angústias. Versículo de número 18, por favor. Olha que lindo esse texto. Creia nele, meu irmão. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E Ele salva os contritos de espírito. O que o Senhor tem para nós e para nossa família? Ele tem salvação. Lembra de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse Paulo para aquele homem que estava prestes a tirar a sua vida. Ele disse, não faças tal coisa. E ele disse, então o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O Deus da família quer salvar a família. O Deus da família quer abençoar a família. E nós louvamos a Deus porque no Senhor nós encontramos salvação. Aleluia. É por isso que nós temos que ter essas atitudes, irmãos. É por isso que nós temos que ter essas atitudes. Nós temos que agir na direção da oração, do temor e da confiança. Versículo de número 8, por favor. O que a gente precisa fazer com Deus? Eu confiava em ídolos, que tem boca e não fala, pé e não anda, ouvido não ouve, olho não vê, mão e não apalpa. Fazia procissão para esses ídolos. Acendia vela para esses ídolos. Até um dia que uma pessoa chegou para mim e me perguntou, tu conhece o Deus que criou os céus e a terra? Que chama as estrelas pelo nome? Que fez todas as galáxias, todos os planetas? Que fez o sol como ele é desde que ele existe? Você pode explicar a energia que existe no sol, que nunca se consome? Você conhece Deus? Eu disse, não conheço. Conheço a minha santinha pretinha que está lá em casa no quarto. Essa eu conheço, está lá. Pois é, você precisa conhecer o Deus que fez você, o Deus que te ama. E aí ele disse assim, se eu tivesse 2 laranjas na minha mão agora, e eu perguntasse para você qual é a doce, o que você me responderia? Eu disse para ele o óbvio. Para mim saber qual é a doce, eu tenho que provar. Porque você pode me dizer que é da mão direita e me mentir. Agora, se eu provar, eu vou saber qual é a doce. Ele disse exatamente isso que você tem que fazer para conhecer a Deus. Você tem que experimentar Ele. Você tem que provar Ele. E aí ele disse assim, você tem 20 anos de idade. Eu te peço em nome de Jesus 6 meses. 6 meses. Se em 6 meses conhecendo Deus não for melhor que os 20 anos que você já viveu, esquece que eu te falei de Jesus. E eu topei. E ele me ensinou esse versículo. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. E depois que eu experimentei Deus, experimentei o mais fascinante projeto de vida. Sabe qual é? Seguir a Jesus, imitar a Jesus, confiar em Jesus. Por quê? Porque quando eu sigo a Jesus, eu tenho salvação, eu tenho perdão, eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho fé e eu não tenho medo. É por isso que a gente tem que fazer a nossa parte no processo, irmãos. É por isso que a gente tem que fazer a nossa parte no processo. Para quê? Para que Deus coloque em ação a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? Versículo 13. Olhe para o texto, por favor. A minha parte é cuidar de um membro terrível. É cuidar de uma parte do meu corpo que pode incendiar não só o meu corpo, mas pode lançar a minha família inteira no inferno. Uma das partes do corpo mais terríveis que existe, irmãos. A língua. Deus espera que eu aprenda a controlar a minha língua. E eu, ensinando aqui hoje de manhã, eu não falei especificamente da língua, mas eu falei de outras ações que a gente só consegue debaixo do poder do Espírito Santo. Pastor Paulo, como é que eu posso guardar a minha boca? Como é que eu posso guardar a minha língua? Conforme diz o versículo, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Irmãos, existe mentira no mundo? Meu Deus, nós nunca vivemos uma fase de tanta difamação, de tanta calúnia, de tanta gente querendo destruir a imagem dos outros. Você faz 9 coisas boas. Se fizer uma coisa ruim, o que vai ser valorizado? Não vai faltar praguejadores, não vai faltar falsificadores ideológicos, não vai faltar gente para mentir, não vai faltar gente para aumentar, não vai faltar gente para caluniar. O que Deus espera de mim? Que eu guarde a minha língua do mal e aprenda a falar só a verdade. O nosso compromisso tem que ser porque enquanto eu tiver compromisso com a verdade, Deus vai ter compromisso comigo. Deus nunca vai colocar sua mão aonde tiver mentira. Deus nunca vai colocar sua mão onde tiver engano. Ele só vai colocar a sua mão e Ele só vai nos defender enquanto nós estivermos falando Essa é a minha parte. Segundo, versículo 14. O que eu preciso fazer? Eu preciso me apartar do mal. Quem tem que fazer isso é Deus ou é eu? É eu ou é Deus? Sou eu. Então eu tenho que identificar o mal. Tem fofoca? Se afasta. Tem briga? Se afasta. Tem contenda? Cai fora. Eu falei de manhã, está pegando uma moda agora. Uma moda de levante. Uma moda de oposição por oposição. Uma moda de destruição das instituições. E quem está fazendo isso? Quem ama o mal. Os malignos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apartar do mal. E sabe como é que a gente se aparta do mal? Olhe para o versículo e responda. Por que os malignos se multiplicam? Porque os benignos se omitem. Pela nossa omissão, a omissão dos que sabem fazer o bem, os malignos se omitem. Os malignos se multiplicam, obrigado. Os malignos se multiplicam. E essa é uma verdade que a igreja não gosta de ouvir. Sabe qual é a verdade que a igreja não gosta de ouvir? Porque a gente não se interessa por política,
A gente tem que ser governado por quem se interessa. E entre os que se interessam, tem muita gente suja, tem muita gente corrupta, tem muita gente que só está pensando na sua vida, só está pensando nos seus interesses e da sua família. Tem gente boa na política, sim ou não? Tem gente que pensa no povo, sim ou não? Tem gente que se preocupa com o bem da cidade, do estado e da nação, sim ou não? Mas eles são minoria. Por quê? Porque a gente se omite. Nós temos que tomar posição, e nós que somos de Deus e sabemos fazer o bem, nós temos que assumir o nosso papel. Somos cidadãos do céu, sim, mas também somos cidadãos da terra, e enquanto nós estivermos aqui, nós temos que salgar esta terra, nós temos que iluminar esse mundo com o bem. E eu tenho uma boa notícia para você: o bem sempre vai triunfar, o bem sempre vai triunfar, porque enquanto nós estivermos com a verdade, fazendo o bem, o Senhor pelejará por nós. Quem crê glorifica, quem crê glorifica, quem crê glorifica. Aleluia, versículo 14 ainda. Aleluia, parte do mal, faz o bem e procura. Tem gente de guerra na cidade. Tem gente de confusão na cidade? Tem gente que quanto pior, melhor na cidade? Tem esse tipo de gente. Mas o que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a que nós devemos procurar a paz. Eu não tenho tempo, a hora já se foi, mas Jeremias 29 fala muito disso, né? Se nós tomarmos a nossa posição na cidade, Deus vai abençoar a cidade com paz. Aleluia. É por isso que a igreja precisa ser um exemplo de paz, um exemplo de harmonia. Isso tem que partir de nós, tem que partir da igreja. Por quê? Porque nós precisamos ser promotores da paz. E onde é que a gente faz isso? Lá na rua onde a gente mora, na escola onde a gente estuda, na empresa onde a gente trabalha, aonde a gente coloca a planta do nosso pé, ali tem que chegar diga depois de mim, pacificador. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Nós precisamos ser crente água e não crente gasolina. Nós precisamos promover a paz. Muito bem. Feita a nossa parte, cumprida a nossa missão, qual é a parte de Deus em resposta à nossa obediência? Eu não li ainda o versículo 16. Vamos ler? 34:16. Essa galera que só faz o mal vai triunfar? Deus garante que não, porque a face do Senhor é contra quem? A face do Senhor é contra quem? Quer se dar bem com Deus? Quer se dar bem com Deus? Faça o bem, sem olhar a quem. Seja uma pessoa incapaz de fazer o mal, e Deus estará com você. Aleluia, a parte de Deus. A face do Senhor estará contra os que fazem o mal. Para quê? Para tirar a memória deles da terra. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Hitler foi um grande líder? Sem dúvida. Fez uma nação se prostrar aos pés dele. Adolf Hitler tinha uma liderança impressionante. Pouca gente conseguiu convulsionar uma massa a seu favor como ele. Mas foi para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal? Hoje a gente tem que ter cuidado de citar o nome dele. Qualquer relação, qualquer discurso a favor dele, a gente pode ser penalizado. É crime fazer qualquer apologia às doutrinas de Adolf Hitler. Quem fez isso?
Quem fez isso? Deus. Deus faz questão que a memória de um camarada desse se apague. E nunca uma pessoa em sã consciência vai dizer: meu filho, tudo que eu mais quero é que tu seja um Adolf Hitler. Vai dizer isso? Não. Por quê? Porque Deus faz questão de apagar a memória de gente ruim. São esquecidos. São esquecidos. Versículo de número 22, e a gente vai terminar. Versículo de número 22. Glória a Deus, porque a gente vai terminar muito bem. Aleluia, aleluia. Versículo 22. Quem? Diga aí. O Senhor. Outra vez. O resgata a alma dos seus servos. Por que ele tem que resgatar? Porque nós éramos escravos de Satanás. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que quantos pecaram? Todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão encerrados debaixo de condenação. Mas Deus nos ama tanto, que Ele enviou Jesus Cristo para viver uma vida que nós não conseguimos viver. Jesus foi perfeito. Ele nunca pecou, e quando Ele abriu os seus braços na cruz do Calvário, o sangue que Ele derramou era puro, era inocente, e Ele foi o preço da nossa redenção. Resgatados fomos para nunca mais ser escravo do pecado. Quem fez isso? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E olha o que diz o texto: e nenhum dos que nele confiam. Ei? Nenhum dos que nele confiam. Será? 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 Irmãos, sabe qual é a glória desses infelizes que querem tomar conta do Brasil? É tirar Deus da cabeça das pessoas. Na China, você não pode transportar uma Bíblia livremente na rua. Na China, você não pode abrir um templo e cultuar o Senhor e cantar Jesus como nós estamos fazendo aqui. Lá é tudo controlado. A religião que existe é oficial do governo. Infiltrados participam das reuniões, e se alguém falar alguma coisa que o governo achar que é contra ele, como eu estou falando aqui, vai preso na hora. E alguns desaparecem, nunca mais são vistos. E é isso que o diabo quer implantar no Brasil. Vamos deixar? Vamos deixar? Família brasileira, nós vamos deixar? Então viva a liberdade de expressão. Viva a liberdade de decisão acerca da fé. O que nós podemos fazer? Nós podemos anunciar que cada um pode fazer da sua vida o que quiser. Agora a salvação só encontra em Jesus. Aleluia. E a gente pode gritar em todos os cantos desse país que Jesus não veio trazer religião à terra. Ele veio trazer o reino dos céus. Ele veio trazer um estilo de vida. E religião não salva. Quem salva é Jesus. E o que é que está escrito no final do versículo 22? Ele nos livra do quê? Ele nos livra do quê? Da condenação. Eu era um condenado, Rodrigo, e não podia fazer nada para me livrar dessa condenação, mas Deus me amou primeiro, e Ele enviou Jesus para levar sobre si o meu castigo. Para quê? Para que agora, por Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação há.
Agora eu sou aceito diante de Deus. Por quê? Porque quando eu comparecer diante do Senhor, eu vou comparecer ao lado do advogado fiel. Você pode cantar? Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Por quê? Porque Ele nos livra da condenação. Quando a gente partir dessa vida, nós vamos morar no céu. Por quê? Porque fomos libertos da condenação. Há alguma ação mais importante do que essa? Há uma ação melhor do que essa? Ser salvo, liberto da condenação, resgatado para viver para Jesus. Então, meus irmãos, eu insisto. Você é salvo? Tem uma família? Um cantinho para morar, gosta de trabalhar, você é muito mais que bilionário. Você anda na verdade, gosta de fazer o bem, gosta de viver em paz, você é muito mais que bilionário. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos cantar primeiro para depois a gente orar. A gente sempre termina o culto da família orando com a família, mas, não vamos fazer isso. Eu vou fazer aqui do ladinho da Miriam e vou representar vocês, tá? Nós vamos, eu e Miriam vamos representar as famílias aqui na hora da oração. Vamos cantar? Quem está alegre cante. Então vamos louvar o Senhor. Louve o Senhor com alegria. Aleluia. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Lindo Jesus. Tu és lindo, Jesus. Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã. Aleluia. Eu cantarei a ti. Glória ao teu nome, Te adoramos, Jesus. Oh, amado Deus, Deus da família. Lindo Jesus, Deus da família, nós te adoramos. Rei do meu coração. Aleluia. Como eu amo os teus caminhos. Glória a Deus. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Glória a Deus. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Tu és bom. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Glória a Deus. O que posso Glória a te Deus. dar Glória a Deus. por tudo que tu és. Tu és bom, Deus. Tu és bom. Você me libertou. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Querido Pai,
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus da família. Tu és o Deus que quer famílias abençoadas, famílias fortes, famílias consolidadas, famílias onde Tu seja o Senhor, onde Tu esteja presente, onde a Tua palavra esteja presente nos lares, onde os Teus princípios são executados, são obedecidos, os Teus decretos são amados e obedecidos. Por isso, Deus, nós clamamos pela família, clamamos pela nossa família, pelo nosso lar, Senhor. Clamamos pela família da igreja, clamamos pela família vacariense, clamamos pela família brasileira, Deus, a família gaúcha, Deus. Deus, vem restaurar famílias, Pai. Eu quero orar pelas famílias que estão conectadas conosco através do Facebook. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia desses lares, onde o medo tomou conta, onde, Senhor, a situação está difícil, e essas pessoas não sabem a quem procurar, mas nós apresentamos pela Tua palavra esta noite, que Tu és um Deus pronto em estender as Suas mãos, pronto para ajudar, pronto para restaurar, pronto para livrar. Por isso, Deus, dá livramento a essa família, que o marido perdeu o emprego. Tem misericórdia dessa família, Senhor, que eles precisam de socorro urgentemente, porque o suicídio está batendo a porta, o desespero está batendo a porta. Já não há mais, Senhor, condições de fazer aquilo que se fazia. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência neste lar agora, que está crendo na palavra, que está crendo nesta oração, que está crendo no Deus que opera milagres. E nós encerramos a nossa oração, Senhor, te agradecendo de todo o nosso coração pela nossa família. Pai, obrigado pelo nosso casamento, obrigado pelos filhos que o Senhor tem permitido que a gente cuide deles, porque eles são teus. Obrigado, Senhor, pela bênção do lar. Fortalece as nossas famílias, fortalece o nosso lar, e tudo que a gente mais quer na nossa vida e na nossa casa é que Tu sejas o Senhor dos senhores. A Ti, somente a Ti, glória, louvor e majestade. E porque Tu és o nosso Deus e Tu és o nosso Senhor, nós damos para Ti o maior e melhor aplauso que a gente puder. Nós Te exaltamos, Deus, nós Te exaltamos pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente quer louvar a Deus pelas pessoas que estão em casa. Está aqui. Eu quero louvar a Deus pelos vários irmãos de Vacaria, de Caxias do Sul, Porto Alegre, Santiago, Santo Antônio das Missões, Palmeirópolis em Tocantins, Sarandi, Novo Barreiro, Palmeira das Missões, Sananduva, São Leopoldo, André da Rocha, Três Passos, Esmeraldas, Abelardo Luz em Santa Catarina, e mais um monte de gente que está conectado com a gente. Deus te abençoe, te dê uma grande e maravilhosa semana. Quinta-feira nós estamos juntos novamente para um grande culto, e não deixe de estar conosco.